Fala galera, Mestre Bicho na área, falando mais uma vez com vocês. Hoje para falar sobre a questão do aprendizado. O que é o aprendizado em relação à evolução do esporte, né? Eu vou dar experiência própria, vou contar o que foi meu aprendizado em relação ao jiu-jitsu e mostrar para vocês o que é evolução em relação ao próprio jiu-jitsu de acordo com a minha própria realidade, certo? Quando eu comecei a treinar, logo, isso obviamente de faixa branca, eu tive como fator intuitivo ser um guardeiro, né? Então quando eu começava a luta, né, na academia, o rola, eu puxava para a guarda e especificamente eu escolhia a meia guarda como o ponto de segurança para poder começar a lutar. E não percebi, obviamente, isso, faixa branca. Quem percebeu isso foi o meu professor. E nesse momento, logo algumas aulas seguintes, ele me chamou especificamente e aí falou: Bispo, eu estou percebendo que você gosta muito de jogar de meia guarda. Você fica mais à vontade ali do que em outra posição especificamente. Então, ele começou a me dar dicas especiais da meia guarda para que eu colocasse dentro do jogo que eu estava fazendo, que era a aula normal, o treino que ele disponibilizava para todo mundo. Mas, como sabia que fatalmente eu iria recorrer à meia guarda, ele já me dava umas dicas e fazia com que essas dicas que ele me dava começasse a ser instruída por mim, né, na questão do conhecimento corporal. E assim foi. Assim eu virei um meia guarda, né, um lutador de meia guarda, um guardeiro, mas especificamente da meia guarda. Fui assim na branca, onde eu fui desenvolvendo essa técnica, né, a cada aula, até chegar à faixa azul. A gente demora um ano para poder chegar da branca até a azul. Na azul a gente passa mais ou menos uns 2 a 3 anos e aí a gente vai para a roxa. Eu estou dizendo esse tempo porque foi o tempo que foi me maturando a ser um lutador de meia guarda, né? Então, o que acontece? Branca, meia guarda, aprendo. Na azul, eu já começo a despontar uma qualidade na raspagem de meia guarda. Isso quer dizer que toda vez que um atleta vai rolar comigo, ele já fica já preocupado porque eventualmente ele vai ser raspado, porque a minha meia guarda ela está sendo muito bem executada. E assim eu fiz branca e azul. Só que eu tinha um problema, e esse problema era uma coisa que estava sendo crônica porque era o meu início, né? Então, como eu foquei muito nessa questão da meia guarda, eu esqueci de observar o ponto como todo do jiu-jitsu. Por quê? Eu puxo para meia, raspo, eu tenho que passar, fazer as variações que eu tenho que fazer em relação a raspar, passar a guarda, montar, joelho na barriga, finalizar, pegar as costas, esse tipo de coisa. E o que acontecia? Eu não era bom nas outras coisas, né? A transição entre raspar e passar, eu raspava, mas não conseguia passar bem. Então eu ficava sempre no meio termo, sempre numa gangorra. Então, meio sem perceber, mas com um certo toque de consciência, eu fazia o que? Se ele for tentar me raspar, o que eu faço? Eu vou me suicidar e vou de novo para baixo. Ou seja, ficava 0 a 0, né? Porque se eu subir e o cara me inverteu, raspou de novo. E aí eu raspava de novo. E aí eu tentava fazer com que ele não me raspasse, já que passar não estava sendo uma possibilidade por questão técnica. E aí o que acontece? Branca e azul e vou para roxa. Quando eu chego na roxa, eu coloco na mente que eu tenho que meio que abandonar a meia guarda. Eu tenho que meio que abandonar ser um guardeiro para tentar ser mais um passador. Porque já estava ficando muito chato esse negócio de toda hora que eu passo, a minha briga era depois não ser raspado de volta. E às vezes eu era raspado de volta, porque técnica todo mundo tem. E aí eu raspava de novo e aí ficava aquele rola chato, sabe? Um raspa, tu raspa, um raspa, tu raspa, até terminar o rolo. Ou seja, não tinha uma progressão especificamente, já que minha meia guarda era muito boa. Apesar de eu não conseguir passar a guarda dos adversários, os adversários também não passavam muito a minha meia guarda, porque era uma guarda já que eu estava me consolidando.
E a roxa foi um episódio muito triste para mim, porque eu não sabia passar e eu não queria ir para a guarda, entendeu? Eu não queria ir para baixo, porque senão eu teria que raspar. E eu não queria raspar, porque iria voltar meio que intrinsecamente a ideia de que depois que eu raspasse eu ia ficar só naquele meio a meio sem partir para frente, que era a passagem de guarda. Então eu já buscava, em vez de ir para a guarda, passava, ficava logo por cima e tentava fazer. Então, muito ruim. Então era muito ruim passando, e fui deixando de fazer aquilo que eu era habitual, que era a guarda. Então, veja, eu era ruim passando e comecei a ficar muito ruim de jiu-jitsu de uma forma geral, porque se também não ia para o chão e só queria ficar em cima não é bom, então não era bom, né? Já estava ruim a coisa, então ficou muito feia. E eu cheguei a pensar em desistir do jiu-jitsu, porque tecnicamente eu via que não conseguia essa evolução, né? Eu não conseguia passar dessa questão que era entender a passagem de guarda e não somente a função da meia guarda ou da posição do guardeiro, que é fazer a raspagem, levantar, ou se lá por baixo você conseguir encontrar uma posição e finalizar seu adversário. Não saí da academia, o professor conversou comigo, disse que isso era um processo normal e acabou sendo de fato. Cheguei na marrom e na marrom eu busquei me reinventar, fazendo com que as posições que eu fosse ganhando, eu fosse entendendo cada posição e aí eu fosse evoluindo dentro delas, né? Seja passando a guarda, que aí eu comecei a entender a passar a guarda, era uma guarda mais pressão, não era uma passagem do drill, né? Aquela passagem em pé que você faz com muita movimentação, era uma passagem mais de pressão, porque depois que você passa do adversário, se você conseguir uma passagem muito bem técnica, você já passa jogando a guarda do seu adversário para fora e você já raspa com a guarda passada, né? Então fica até melhor para a sequência da luta. Quando não, você de fato vai cair dentro da guarda. Então a guarda para mim já começou a ser um limite em que eu não podia deixar acontecer. Então eu raspava, caso não raspasse já passando a guarda, eu raspava já fazendo as esgrimas, já fazendo os bloqueios necessários para que essa guarda não fosse fechada e aí tivesse que começar tudo do zero, ou seja, tentar abrir a guarda para brigar, para passar da guarda e aí fazer a sequência do jiu-jitsu. Fiz isso muito bem na marrom, comecei a entender de fato o mecanismo como todo do jiu-jitsu, aquilo que o jiu-jitsu se propõe a ser feito, e na faixa preta foi que de fato eu comecei a trabalhar muito melhor essas minhas qualidades, né? Que o aprendizado entre o que você faz na guarda, o que você faz na passagem, o que você pode fazer passando, ou se você não passar, o que você já pode definir ali no intermédio da passagem de guarda ou da possível raspagem do seu adversário. E fiquei muito bom nessas duas equações aí. Uma, desvendando as possibilidades de raspagem, que hoje já não é mais a meia guarda, hoje já as valências maiores que o jiu-jitsu já propõe, né? Já que nós temos diversas guardas a poderem ser aplicadas. Guarda fechada, meia guarda, guarda aranha, guarda gancho, guarda della riva, guarda laçada, né? One leg. Então todas essas guardas elas vão passando pela diversidade da luta que vai sendo proposto pelo seu adversário, né? De acordo com a luta que vai ocorrendo. E quando você passa, quando você raspa, você tem a possibilidade da passagem. Só que aí a passagem você só tem duas formas de passar, não tem outras formas de você passar. Ou você passa fazendo pressão, já que você estava na raspagem, e quando você raspa, você já cai ali de joelho, com uma perna esticada, mas nunca você cai em pé, né? Você cai lá de joelho, né? O trabalho lá todo ali no chão. Então, ou você continua fazendo a passagem de guarda, tentando puxar a perna para dentro e aí abraçando o tronco e trazendo o adversário meio que num volante para poder fazer a passagem de guarda, ou você de fato vai levantar
para tentar fazer os drills, né? Que aí você levanta, afasta a guarda do adversário, tenta ir para o lado direito, lado esquerdo, começa a movimentar as pernas para dentro e para fora, levantando a perna para poder fazer uma passagem de guarda um pouco mais técnica, no sentido do drill, que seria essa movimentação um pouco mais rápida do que é necessário. Então, no jiu-jitsu, o que acontece? Ele, como um todo, ele busca a efetividade. A efetividade, obviamente, é a finalização, né? Seja ela pelo meio que você conseguir e a técnica que é disposta por você ali na luta. Mas, que uma coisa é certa, quando você é guardeiro, você tem um leque muito maior de possibilidades, de qualificações, para que você possa vencer o seu adversário. Enquanto o seu adversário que está em cima, que é um passador, estou considerando isso, falando já diretamente da guarda, né? Ou seja, sempre puxando para a luta, e aquele que vai passar, certo? Então, quando eu puxo para a luta, eu me suicido, mas eu tenho que propor a luta, porque foi eu que puxei para baixo. Como eu puxo a luta para mim, eu que tenho que estar disposto a lutar, porque o meu adversário está só com a obrigação agora de passar, né? Já que eu puxei, ele apenas sai da guarda, né? Então fica muito mais difícil para mim. E já que está muito mais difícil para mim, eu tenho que suplantar toda essa diversidade que eu acabei colocando para mim mesmo, né? Fazendo com que ele não saia mais da minha frente, que minha guarda fique o mais posta possível dentro dele, mas não como forma de bloqueio, sempre como forma de estar enganchado nele em uma determinada maneira. E aí, de acordo com a minha qualificação de guarda, é que eu vou pegar e vou reverter. Vou colocar ele sentado no chão, depois deitado, vou ficar em pé, né? Vou mudar de nível, ficando em pé, eu estava deitado, vou ficar sentado, vou ficar em pé, né? De joelhos, posturado, e aí sim vou eu agora trabalhar a passagem de guarda enquanto ele foi levado para o chão. E a minha ideia é fazer com que agora, de acordo com as minhas pegadas, ele não consiga fazer a raspagem de volta, né? Então eu não luto para que ele não me raspe, eu luto para que qualquer movimento dele me leve agora a passar a guarda. Então qualquer movimento que ele fizer, jogando a perna por cima, tentando pegar a perna por baixo, eu vou fazer troca de quadril, vou fazer movimentações, trocando, cruzando o braço, fazendo com que a perna dele vá para baixo, o tronco dele vá para cima, ele fique meio lateralizado e eu consiga assim a minha passagem de guarda. Então, entendendo o que são as qualificações e o que é o jiu-jitsu, é isso. O guardeiro, ele tem muito mais possibilidades de fazer com que o jiu-jitsu ele seja aplicado de forma técnica, de forma eficiente, do que um passador. Porque o passador ele só tem duas formas de fazer a sua técnica. Ou ele passa em cima ou ele passa embaixo. Ele não tem mais outra coisa a fazer. Claro, vai ter sempre as pegadas que ele vai fazer, que tipo de pegada que ele vai fazer, que tipo de manobra que ele vai fazer, mas você vai estar falando sempre de uma única posição. Ou ele passa em cima ou ele passa embaixo. Se passa embaixo, ele passa pressão. Se ele passa em cima, ele passa um pouco mais de qualidade com um pouco mais de velocidade. Então ele tenta fazer mais aquele tipo do olé para tentar driblar você e fazer com que sua guarda vaze, enquanto você é imaginado que ele vai para frente, não, ele vai para o lado, sua perna passa e ele acaba indo para o lado. Então, mas ele só tem essa possibilidade. Enquanto quem está na guarda, ele está com possibilidades variadas de poder fazer a técnica que é esperada do jiu-jitsu, que é a inversão de nível, né? Ou seja, não que eu queira que todo mundo queira ser um guardeiro, mas é necessário ser um guardeiro. Certa vez, assistindo uma entrevista de Rodolfo Vieira, ele disse que ele é mais qualificado fazendo guarda do que passando, né? E todos que conhecem o jiu-jitsu e sabem quem é Rodolfo Vieira, sabe que ele era um exímio passador. Então, para que ele diga que ele consegue ser melhor fazendo guarda do que passando, você imagina o que ele fazia por baixo. Nas lutas é só você observar. Luta dele contra André Galvão, luta dele contra Bochecha, luta dele contra o Leandro Lô, se bem que ali não houve inversão de nível, né? Ele não deixou o Leandro levantar, assim, no caso, ficar por cima, né? Não deixou o Leandro Lô ficar por cima, o Leandro Lô puxou para a guarda, tentou fazer os movimentos dele, mas não conseguiu. Mas é isso. Se você vê a qualidade do que é um passador e esse passador consegue dizer que ele é um melhor guardeiro do que passador, é porque suas possibilidades
elas estavam lá todas dispostas e ele conseguiu executar ela com maestria. Enquanto passar é esse ato simples, né? Esse ato simples que é de você escolher se passa em pé ou passa fazendo pressão. Ele fazia passando pressão, tá ok? Entendemos um pouco mais do jiu-jitsu, o que são suas qualificações e quais as possibilidades de você poder fazer a sua evolução. Busque sempre a sua evolução, busque sempre entender a prática da sua modalidade, seja ela qual for, para que você consiga enxergar esses movimentos que você está executando e que seu adversário vai propor para vocês. Beleza? Valeu, um abraço.